Olá, participantes do curso, Práticas de Manejo para os Módulos Básicos do Sisteminha. Nós vamos conversar um pouco sobre a tecnologia de caviacultura. Significa criação do porquinho da Índia, criação do cui ou criação do preá. O preazinho, nós temos o preá nativo e temos o preá doméstico, conhecido como porquinho da Índia. Nesse curso, nós temos o objetivo de discutir sobre o manejo, desenvolvimento e aplicações das técnicas utilizadas no aumento da produção, adequadas à tecnologia social, conhecida como sisteminha. Hoje nós vamos conversar sobre o porquinho da Índia, ou cui, que também a criação é conhecida como caviacultura. Isso se deve ao nome da espécie, por ser Cavia porcellus. Cavia porcellus, então, é o nome científico do porquinho da Índia, ou do cui. Nós vamos falar um pouquinho sobre as características do porquinho da Índia, vamos falar também como se formar as famílias para o cruzamento e manutenção nas instalações do sisteminha, como cuidar das matrizes e reprodutores, os predadores, as ações da reprodução, a alimentação, higiene, o abate, e no final, um pequeno resumo de tudo o que conversarmos para facilitar o entendimento. A criação do porquinho da Índia ela é muito comum nos Andes. Os países andinos têm no preá uma grande fonte de proteína de origem animal, e aqui no Nordeste também as pessoas se alimentam muito do preá nativo, ou se alimentavam, todos nós aqui no Nordeste conhecemos pessoas que já comeram o porquinho da Índia, mesmo dentro dos familiares. Então, no tempo mais antigo, há uns 10, 15 anos atrás, ainda era muito comum a caça e o consumo do preá. Ele é mais comum também na região do Rio Grande do Norte, próximo de Natal, onde as pessoas ainda mantêm o hábito do consumo do porquinho. As populações mais tradicionais ainda caçam e têm ele como alimento básico. No Piauí, nós temos também, na região das serras, o consumo que é chamado rato rabudo, que é uma forma também de roedor, é um porquinho da Índia com rabo, preá, e nas populações indígenas do Maranhão, o porquinho da Índia pode se destacar como uma fonte de proteína, principalmente agora em que o desmatamento é mais intensivo e as pessoas têm dificuldade em conseguir caça. Na cidade, ele ocupa pouco espaço, ele tem tido uma preferência muito grande por pessoas de apartamento, utilizando como pet, mas é uma fonte de proteína inesgotável. E por ser de produção muito rápida e também a alimentação básica do porquinho da Índia constituir em grande parte de vegetais e com a reprodução bem acelerada, ele é o módulo básico do sisteminha de extrema importância. Nós conseguimos estabilizar a produção em menos de 6 meses e suprir de proteína de origem animal a uma grande quantidade da parcela da população que está na linha da pobreza. E também é uma iguaria que nos países andinos, principalmente no Peru, nós temos o INIA, que seria o centro de pesquisa, semelhante ao da Embrapa aqui no Brasil, onde o INIA se dedica há mais de 30 anos no melhoramento genético dos porquinhos, atualmente com animais que chegam até 1,2 kg, 1,3 kg, com apenas 70 dias de idade. E no Brasil nós estamos começando a ter o interesse pelo porquinho da Índia, e as nossas variedades, que são as variedades encontradas normal nas pets, nos mercados, atingem um peso de 400 a 600 gramas nesse período de 70 dias. Portanto, há necessidade de que a gente faça boas parcerias com os colegas nossos do Peru, para que a gente possa desenvolver atividades em conjunto para melhoramento do porquinho. Seria interessante para nós, porque nós ganharíamos peso rapidamente, aproveitando o trabalho que já foi desenvolvido nos países andinos, e seria interessante para eles, porque os porquinhos foram domesticados e criados em áreas cuja temperatura é muito baixa, e atualmente há uma necessidade, por exemplo, de se trazer os porquinhos para latitudes mais baixas, para locais com climas mais quentes. Então, mesmo nos países andinos, a parte mais baixa das montanhas são climas mais quentes,
e os porquinhos de lá adaptados a climas frios. Então, essa situação pode permitir que a gente consiga esses dois benefícios. A gente ganhar a experiência deles no crescimento dos animais e eles poderem utilizar essa capacidade dos nossos porquinhos viverem em temperaturas de climas mais quentes, mais elevados. Então, vamos lá. No nosso conteúdo, nós vamos falar um pouco sobre as características da espécie, nós vamos falar também na formação das famílias, das matrizes, né, e reprodutores, como que eles se comportam, os predadores, a reprodução, a alimentação, higiene e abate. E depois um pequeno resumo. Então, como características principais, nós podemos ter algumas considerações sobre os animais. Então, nós sabemos que eles são roedores, são herbívoros, portanto, nativos da América do Sul. Então, olha que coisa legal, né? É um bichinho daqui e domesticado, e hoje ele ocupa um grande espaço no mundo todo. Os machos são adultos aos 4 meses de idade e as fêmeas aos 3 meses. Então, é muito precoce e não é necessário, eles chegam a reproduzir logo em seguida, a fêmea pode parir de 2 a 5 filhotinhos, e não há necessidade de isolar as fêmeas do macho após o nascimento dos filhotes. Apenas 6 horas após o nascimento dos filhotes, a fêmea já manifesta um cio e é imediatamente coberta pelo macho, o que reduz o tempo ou o intervalo de parição, formando, então, uma prole muito avançada, muito rápida, né? Esses animais ocupam a base da pirâmide alimentar, então a reprodução é uma característica da agilidade para que ele se mantenha como espécie no meio nativo. Eles estão prontos para o abate a partir de 90 dias e o peso, no nosso caso, entre 400 gramas e 600 gramas, e nas espécies melhoradas até 1,2 kg. As instalações. Nós podemos ter o seguinte, nós devemos escolher local para a criação dos porquinhos para proteger os animais do frio, de calor excessivo, chuvas e correntes de ar. Então, a gente deve escolher um local mais ameno na propriedade, né, ou dentro da área que a gente vai fazer as instalações. Nós devemos colocar a instalação do porquinho, orientar no sentido leste-oeste, ou seja, de onde o sol nasce até onde o sol se põe, de modo a circular a posição do comprimento das instalações. Então, a gente vai construir um galpãozinho para colocar os porquinhos, a gente orienta esse galpãozinho no sentido leste-oeste, para que o sol passe pela cumieira, evitando ele bater nas laterais, né, e aquecer demasiadamente o local dos porquinhos. O local deve ser bem ventilado, deve ter iluminação, e nós sabemos que condições inadequadas de aeração pode acometer os animais de doenças respiratórias. Então, a gente colocar um local bem tranquilo e calmo é essencial para que os porquinhos se deem bem na nossa criação. Então, outro detalhe importante é que os galpões devem ser protegidos, tanto na parte de cima e as laterais, por tela, tá? Isso para evitar a ação dos predadores. Os predadores dos porquinhos são geralmente o rato, o gato, cães, aves silvestres, a própria cobra também em alguns locais. Então, quanto mais protegido a instalação, melhor. Outra característica é relacionada na criação do porquinho sobre um piso, então há necessidade da cama. Essa cama, semelhante ao que se faz com o pintinho de frango de corte ou da galinha de postura, também pode ser usada no porquinho. A maravalha, a gente utiliza o sabuco de milho, né, triturado, as palhas, o sabuco de milho triturado, os capins cortados, e essa cama ela permanece, ela vai com a finalidade de absorver também a umidade, né? A gente não deve deixar a água acumular, a ração e as fezes. Os porquinhos, eles produzem uma quantidade grande de fezes, são fezes de excelente qualidade, que podem ser trabalhadas na compostagem, pode ir para a alimentação direta das minhocas também, e podem ser utilizadas no biodigestor. Então, quando ela vai ser utilizada para o biodigestor, nós damos preferência para a utilização do piso ripado, ao invés da cama. Utilizou a cama na instalação do porquinho da Índia, o esterco e o resíduo vai para a compostagem. Utilizou o piso ripado, recolheu as fezes, vai para o biodigestor, coletado diariamente.
A cama, como eu disse, pode ser feita de capim seco, maravalha, sabuco de milho triturado ou outro material disponível, né? A casca de leguminosas, como feijão, sabuco de milho, tudo pode ser usado. Ela deve ser trocada toda semana. Semanalmente eu troco a cama porque os porquinhos produzem uma quantidade grande de material. E também, se umedecer, eles virarem a vasilha de água ou molharem em excesso por qualquer motivo, a gente troca a cama naquele local. E a gente lava o local, né, e leva o material retirado, vai direto para a compostagem. Então, só relembrando, piso ripado, esterco vai para o biodigestor. Pode ir também para a compostagem ou minhocário. Esterco acumulado com a cama vai para a compostagem. As famílias e as matrizes de reprodutores podem ser preparadas, né, com a instalação adequada. Os porquinhos são muito prolíficos. Basta um macho, né, a gente utiliza um macho como reprodutor para cada 9 a 10 fêmeas. Então, uma baia de 80 centímetros por 1,5 metro, a gente pode utilizar até 10 fêmeas com um macho. Ele reproduz constantemente, talvez é um dos animais com maior taxa assim, de taxa reprodutiva, perdendo para o peixinho guppy, né, que tem uma frequência de cópula muito grande, mas o porquinho ele é bastante prolífico. Então, nós formamos as famílias, né, de 10 fêmeas e o macho. Então, devemos ter muito cuidado na escolha do macho para que possa ter a prole, né, descendente dele, para não misturar, para evitar depois que ele cruze com as filhas, com as netas, etc. Então, a gente utiliza fêmeas de linhagens de locais diferentes e o machinho também locais diferentes da fêmea. Bom, predadores, né? A gente tem vários predadores, sendo os mais importantes o cachorro, o rato, o gato e a cobra, né? E também tem as aves de rapina. Por isso, as instalações podem ser simples, mas devem ser protegidas. A gente utiliza muita tela de passarinho, aquela tela de arame, para fazer o revestimento, forrando a parte de cima e as laterais, né? Fazendo a portinha de entrada para se evitar o contato desses animais com podendo ser predado, né? O rato é importante porque ele pode, além dele competir com a ração, ele vai consumir parte da ração dos animais, ele pode transmitir doenças, sendo um roedor e pequeno, as mesmas doenças podem ter susceptibilidade. Então, eu vou evitar de ter contato para que não haja contaminação com pulga, não haja carrapato, não haja problemas de fungo, né, de umidade nos dedos, a competição de doenças externas entrar no porquinho. O porquinho é altamente resistente, não há nenhuma recomendação de vacina, não há um tratamento específico, 100% das atividades com o porquinho são de profilaxia, ou seja, temos de cuidar constantemente da limpeza e da origem dos animais. Então, a gente evita animais com a coccidiose, que pode acontecer neles também, né? Então a gente evita aves, evita tudo de estar muito perto, a gente sempre lava as mãos, higieniza, porque a população vive em quantidade, num grupo bastante grande, né? E as fêmeas, para se terem uma ideia, elas amamentam os filhotes indiferente de serem suas crias. Então, eles têm o hábito coletivo, qualquer porquinho da Índia pequenininho que sentiu vontade de mamar, a primeira fêmea que teve a leite, ele se alimenta nela. Com isso, a quantidade, né, facilita muito. Fêmeas que são mais prolíficas, que dão até 4, 5 filhotinhos, que às vezes não conseguem amamentar os seus filhotes, esses filhotinhos recebem um pouco de leite de todas as outras fêmeas e assim conseguem sobreviver. Mas eles são muito rápidos, com 1 semana, eles nascem peludos, não é igual o ratinho que nasce pelado, ele já nasce peludo, nasce bem grande, já bem desenvolvido, e assim que ele nasce, 2 ou 3 horas depois, ele já consegue alimentar de ração e já começa a comer algum capim, apesar da amamentação. Com 15 dias, já vai se fazer o desmame. Então, nessa fase de crescimento, nós temos que cuidar para evitar os predadores, né? A reprodução, conforme eu já adiantei, ela é feita com uma relação de macho e fêmea para a procriação de 9 fêmeas para um macho.
A gravidez é rápida, dura em torno de 63 dias, e as fêmeas podem ter de 1 a 5 filhotes por vez. Nas criações andinas, há necessidade, o pessoal prefere escolher para a seleção animais menos prolíficos, que dão até 2 filhotes por cria. Quando a fêmea pare um número menor de crias, as crias são maiores e crescem mais rápido. Então, a seleção andina, ela pode ter para prolificidade e também para o ganho de peso, dependendo da característica que vai ser utilizada. Os animais sendo maiores, eles vão dar também filhotes, vão crescer mais rápido e desenvolver. O desmame ocorre com 15 a 20 dias, quando se pode ver o sexo e separar, e nesse caso aí a gente pode separar os machos das fêmeas. Então a gente tem uma baia, 2 baias a mais, onde a baia de reprodução, os porquinhos que vão nascendo vão adquirindo um determinado tamanho, então independente. Com 15 a 20 dias nós vamos retirando esses animais, já faz a sexagem. Então a sexagem também é um modelo fácil, nós vamos colocar um pequeno vídeo, né, relacionado com a sexagem do porquinho. Você vira ele de barriga para cima e fazendo uma pequena pressão. Se for o machinho, ele faz a gente consegue visualizar o pênis e a fêmea não. E nesse caso, macho e fêmea é colocado separado e com 70 dias depois eles já estão prontos para o abate com 400 a 700 gramas. Você tendo 3 baias de reprodução, ou seja, 3 lotes de 9 fêmeas e um macho, você consegue produzir em torno de 2,5 kg de carne de porquinho a cada 15 dias, o que é um grande incremento na alimentação, sabendo que 80% da alimentação deles vem de origem vegetal. Então, o desmame, né, os animais são separados para engorde, né, engorda e abate. E um machinho só pode cruzar e manter a família de até 9 fêmeas junto com ele. A alimentação básica dos porquinhos é vegetal. Então, no sisteminha se produz uma grande variedade de produtos. Nós podemos também produzir, através da hidroponia, a forragem verde, né, que é feita aí no slide, nós podemos ver à direita, né, na parte de cima, a forragem verde de milho e os porquinhos também se alimentando dela. Mas os resíduos, né, de abóbora ou jerimum, as ramas de batata doce mais velhas, material de forragem pode ser plantado para eles, todo vegetal, eles se alimentam bem disso. Porém, o porquinho não consegue trabalhar, ele não consegue sintetizar a vitamina C. Há necessidade de incorporar a vitamina C na ração. Então, nós temos 20% da alimentação com base em concentrado. Às vezes, a gente usa a ração de suínos com uma percentagem de ração de alevinos do peixe, né? Então, a gente coloca 5% da ração de peixe e 95% da ração de suíno. Misturamos um pouquinho e fornecemos como concentrado para os porquinhos. A ração de alevino de peixe tem um teor de vitamina C muito alto, porque os alevinos também têm a mesma deficiência, eles não conseguem sintetizar, e é utilizada a vitamina C protegida na ração de peixe para a água, então ela vai se dar bem com o porquinho. A gente ajusta essa quantidade de ração de alevino até não termos nenhum problema, né, com a aparição. Também no Brasil não há ainda mercado de ração específica para o porquinho, por isso a gente faz esse tipo de manobra. Mas nos países andinos já é possível encontrar a ração específica para os animais. Eu acredito que com a medida que nós tivermos um aumento, né, de procura e de demanda, pode haver o interesse nessa fabricação. Por enquanto, esse tipo de complementação é viável e a gente não utiliza a ração de coelho para o porquinho. Ela também não é completa, complementar. A gente usa de suíno por ser mais barato e a de leitão, ela tem os ingredientes necessários, de acordo com a nutrição do porquinho, e complementando com a de alevino por causa da vitamina C. Bom, os animais são alimentados até 3 vezes por dia com esse tipo de forragem. Aí a gente utiliza muitas sobras de produção, né? As palhadas do milho, caule de folha, milho, gramínea, folha de feijoeiro, da batata doce, cana, né, da caninha, abóbora e outras hortaliças, tudo pode servir de alimentação para o porquinho. A ração complementar, conforme eu falei, ela mantém até 20% da composição dessa ração. Então pode ser utilizado um pouquinho da ração utilizada para alevino
e também o milho hidropônico, né, que vai permitir também a produção de vitaminas A e outras vitaminas que vão melhorar a performance do porquinho. Detalhe aí na foto, vocês vão ver a cama, né, de maravilha, bem sequinha, e os animais bem nutridos, com o olhar brilhante, bem acomodado, e na foto da esquerda, inclusive, uma fêmea grávida, né? Quanto à água, também faz parte da alimentação. A água do porquinho, já que ele está preso, né, na baia, ela não deve faltar. Deve ser água de boa qualidade. Podemos utilizar também os bicos, né, de bebedouros para poder se montar um fluxo de água de qualidade para eles. Não precisa de ser uma água filtrada, mas uma água isenta de... Né, ela não pode ter muitos sais minerais, então no semiárido a gente recomenda a utilização da água da chuva, né, que o pessoal tem mais facilidade de armazenar nas piscinas, na cisterna calçadão, ou então na cidade a água mesmo, né, tratada, que vem no serviço público de distribuição, pode ser utilizado. Não há necessidade de ferver, mas a gente manter uma boa qualidade da água é importante para manter a sanidade e a saúde dos animais. Nós devemos olhar o funcionamento dos bebedouros diariamente, pois os bicos podem entupir, né? E aí, nesse caso, a necessidade de limpeza da tubulação e também a disponibilidade da água constantemente para os animais. A higiene é outro ponto fundamental. Tirou os porquinhos das baias, a gente deve fazer a limpeza, depois da limpeza, a aplicação de cal virgem, né, com a brocha, a cauda de cal, para que possamos higienizar todas as baias, né? E observar sempre a densidade. A densidade na baia, a gente não deve passar de 15 animais por metro quadrado. Então, como a reprodução é muito rápida, bem intensiva, a gente deve ter semanalmente, né, depois que estabiliza, e retirando, né, os porquinhos maiores, porém que não são nem as matrizes, nem o reprodutor, fazendo a sexagem deles e colocando em baia específica para engorda e terminação. Nós recomendamos pelo menos 6 baias de início, né? Então ela ocupa também uma área pequena, de 15 a 20 metros quadrados, e essas baias, nós vamos ter 3 para lotes de matrizes reprodutoras e 3 baias para manejo, onde a gente tem as 3 baias de reprodução, 2 baias, uma para fêmea e outra para macho, para engordar, e a última, os animaizinhos que já estão prontos para o abate, né? A gente vai mantendo eles separados e vão abatendo e fazendo o rodízio, entrando nesse escalonamento. Então, a produção é contínua e é durante todo o ano, e a cada 63 dias, cada fêmea pare novos filhotes e aqueles primeiros já estão prontos para o consumo. A Univasf, né, com o professor René e o Márcio, já fizeram treinamento, né, com alunos para o abate e formação de carcaça do porquinho, já estabelecendo aí parâmetros para mercado. A carne tem uma qualidade muito boa e já surgiu, né, a primeira defesa de TCC e agora surgiu na defesa de mestrado, avaliando a qualidade da carcaça dos porquinhos criados na Univasf. Então, um grande abraço ao professor René e ao Márcio pela dedicação e por inovar, né, nessa área tão importante que seria o melhoramento genético dos porquinhos aqui no Brasil, para que a gente possa ter, em breve, mais uma fonte de proteína à disposição das famílias, principalmente aquelas do sisteminha, que a gente encontra muitas vezes na necessidade de ter uma maior variabilidade de alimento, uma diversidade maior, gerando resiliência no sistema devido à sua prolificidade. E um dos pontos mais favoráveis é a qualidade do esterco do porquinho, que deixa bastante satisfeito com os resultados, tanto na compostagem quanto no uso no biodigestor, né? Em resumo, os animais adquiridos devem passar por quarentena sempre, né? A gente deve manter a cama seca, sem poeira, para evitar problema respiratório e proliferação da sarna ou infecção bacteriana. Um cuidado excessivo com os predadores, né, principalmente cães, gatos e ratos. A gente deve dificultar o acesso desses animais à criação dos porquinhos. Também, as fêmeas podem ser separadas em lotes de 10 com os seus filhotes, 5 dias após a aparição. Nesse período já ocorreu o cio pós-parto e a cobrição.
No caso nosso, a gente não faz essa opção da separação das fêmeas e elas permanecem todo o tempo da criação junto com os machos. Isso não traz problema, uma vez que o número de fêmeas é muito grande, o macho tem sempre acesso a alguma delas, e as fêmeas conseguem fazer essa troca, né, de amamentação nas crias, permitindo, então, um número satisfatório de sobrevivência. O consumo dos animais geralmente ocorre com a faixa entre 70 e 80 dias, com um peso de 400 a 600 gramas, né? E a reposição de macho, ela deve ser feita pelo menos anualmente, para evitar a endogamia. E no caso, a gente tendo 3 baias, sairiam 3 machos diferentes, com 3 linhagens de fêmeas diferentes, a formação dos plantéis durante um determinado tempo pode ser feita selecionando fêmeas, né, filhas de cada um dos machos, de mães diferentes, e depois fazendo as combinações dos cruzamentos entre esses animais, a gente pode ganhar um tempo maior de seleção e de reposição das matrizes e dos reprodutores. Tá bom? Então, hoje, basicamente, o que nós tínhamos de bate-papo é sobre o porquinho, que nessa slide mostra para a gente toda a diversidade, né, e a possibilidade, a potencialidade dele na produção de mais proteína de origem animal e da facilidade de criação. Então, por isso, o porquinho da Índia também é um módulo essencial, um módulo específico do sisteminha e que a cada dia vem se popularizando mais. Um abraço para vocês e até a próxima aula.